Muito bem, estamos nos encaminhando para o final do nosso mini curso aqui essa semana, falando sobre um estudo à prova de procrastinação e preguiça. Um estudo transformado em hábito, em constância. E hoje eu tô aqui na praia, né? Até o dia tá meio nublado, tá bonito pra caramba aqui. E talvez para vocês não fique muito claro, mas tem uma neblina, né, cobrindo aqui um pouco a praia ali para trás. E eu gosto de gravar aqui porque aqui me inspira muito. Também, aproveitando, estou testando o microfone novo que eu comprei. Mandei para vocês lá nos nossos grupos do Irreprovável, da Forja do Estudante Aprovado, lá no WhatsApp. Muito bem, ontem nós falamos sobre a instalação do hábito de estudos. Né? A gente falou como é que você faz para instalar o hábito de estudos, como é que você faz para o negócio começar a funcionar. Hoje, eu gostaria de abordar um assunto que as pessoas não se ligam muito. As pessoas não prestam muita atenção nele, mas é o seguinte: por que você esquece tudo que você estuda? E como parar de esquecer as coisas? Quantas vezes já não aconteceu com você de você assistir aulas por horas e mais horas, você passar lá 5, 6 horas assistindo aula e não absorver nada depois? O que acontece? Você sai daquela sessão de aulas, você sai lá da faculdade, da escola, do cursinho preparatório e você pouco ou nada absorve de tudo aquilo que você estudou. Estudou, entre aspas. Por que isso acontece? Isso acontece porque você não está estudando, você está assistindo aula. São coisas diferentes. O professor Peer, ele insistia nesse ponto várias e várias vezes e tinha muita gente que nem entendia o que ele estava querendo dizer. Né? Estudar é uma coisa, assistir aula é outra, é diferente. Eu, depois de observar centenas de alunos meus que foram aprovados, depois de observar as minhas aprovações, a minha aprovação em primeiro lugar e assim vai, eu notei que estudar é uma coisa que a gente pode dividir em 3 passos. O estudo de verdade, o que ele é? É um ciclo que começa com entender, depois vai para praticar e, por fim, aprender. Eu dei o nome de ciclo da aprendizagem a esse negócio. Por quê? Porque ciclo, né? Por que não é só uma linha reta? Entender, praticar e aprender. Porque quando a gente aprende alguma coisa, a gente se torna apto a entender coisas mais difíceis e coisas que antes a gente não conseguia entender. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que você esteja estudando matemática, tá? E você esteja lá vendo função do segundo grau e você não está entendendo nada. Aí você fala assim: Mateus, eu não sei mais o que eu posso fazer, eu não estou entendendo nada de função do segundo grau. Eu te digo: tá bom, mas como é que você é em função do primeiro grau? É bem provável que você seja ruim. Aí como é que você é em equações? Você é ruim. E como é que você é lá em conjuntos? Você é ruim. Ou seja, não houve a construção de base prévia necessária para que aconteça o aprendizado. O aprendizado só vai acontecer quando você tem primeiro, né? Você só vai entender alguma coisa mais difícil quando primeiro você entendeu o pré-requisito dela, digamos assim. Então o ciclo da aprendizagem nos ajuda a entender o caminho que a gente tem que percorrer. Mas ele precisa se tornar um hábito. A gente está querendo transformar o estudo num hábito. A gente quer transformar o estudo em algo que a gente faz todos os dias com esse mini curso aqui. Então, para que você seja capaz de transformar o estudo em algo que você faz todos os dias, você primeiro precisa notar com muita clareza como que você vai aplicar o estudo no seu dia a dia. O primeiro erro que você comete: assistir um montão de aula e não fazer exercícios. Se você não faz exercícios dos assuntos que você está assistindo aula, deixa eu te contar, você até entendeu eles, mas você vai perdê-los. Uma analogia que ajuda a entender é o seguinte: você vai lá e vai tentar aprender Muay Thai, beleza? Você entra lá numa academia que tem Muay Thai, você está todo empolgado, aí o professor de Muay Thai chega para você e fala: vamos lá, vou te ensinar aqui os 2 golpes básicos, né? Jab e direta. Você fala: pô, beleza, vou aprender jab e direta, vou sair aí, pô, vou ficar fodão, vou sair na rua, o nego vai ficar com medo de mim. Aí você entende lá, né? Quando ele faz jab, direta, ele mostra a viradinha do pé, né? Pra fazer a direta, aí você, pô, entendi, maneiro pra caramba. Só que você não pratica aquilo. Passa uma semana e você volta na aula, o professor pergunta: e aí? Faz aí pra mim, jab, direta. Você não sabe fazer, você esqueceu. Aquilo que a gente só entendeu vai embora. O entendimento superficial, ele vai pro lixo, ele sai na urina, tá entendendo? Ele não é absorvido. É absorvido aquilo que nós repetimos pela prática. Por isso, entender, praticar. Você começa a praticar. E você vai começar a praticar já sabendo fazer tudo? Só porque o professor explicou para você como é que faz jab direta, você já vai dar socos perfeitos? Não. Você precisa começar essa prática, você vai errar. Você não vai conseguir coordenar o pé junto com a mão para fazer a direta. Você não vai encontrar o ponto certo para fazer o jab, vai baixar muito a guarda, vai fazer um monte de besteira. Mas você vai praticando, você vai notando esses erros e você vai corrigindo. Conforme você vai praticando gradualmente, começa do mais fácil para o mais difícil, e você vai corrigindo esses erros, você chega finalmente a um certo patamar de aprendizagem. Uma vez que você dominou individualmente o jab e dominou individualmente o direta, agora o que você pode fazer?
você pode aprender um combo, jab direto. Pegou? Então, você primeiro domina as bases, depois você vai crescendo gradualmente. É isso que falta a maior parte das pessoas que estuda para concurso vestibular. Não entendem o estudo como um processo integrado, não olham pelo prisma da neuroaprendizagem, ou seja, aprender como o cérebro aprende. Eles querem aprender, você quer aprender como? Sei lá como, né? Como a escola disse para você que você ia aprender, copiando o caderno, assistindo aula. Mas você passou 12, 13 anos na escola e você não aprendeu nada, meu filho, então não deu certo, né? Assim, você tem que prestar atenção nisso, tem que notar isso. Passou 12 anos lá, não deu certo, então tá na hora de você fazer uma coisa diferente. Se você fizer a mesma coisa, você vai ter os mesmos resultados. Isso tem que ser óbvio para você. Então a gente começa por aí. A gente vai olhar para a aquisição da habilidade de estudar. Inclusive o tema da nossa próxima aula, amanhã, sábado, será sobre as habilidades. Hoje a gente olha especificamente para a habilidade de estudar. O que caracteriza a habilidade de estudar? É aquela capacidade de você ter a mente clara, focada, limpa, sentar para assistir uma aula, entender o que a aula propõe, ou sentar para ler um PDF, entender o que o PDF está te propondo ali. Colocar isso em prática massivamente. Quando eu falo massivamente, é massivo mesmo. Não é fazer meia dúzia de questões, não é fazer 5 questõezinhas, é fazer 50, 100 questões depois que você acabou de estudar um determinado conteúdo, depois que você acabou de ver uma aula. E com isso você vai alcançando um certo patamar de aprendizagem. Conforme você vai alcançando esse patamar de aprendizagem, você desbloqueia os novos níveis. Você consegue agora aprender coisas diferentes, consegue aprender os combos, consegue aprender as matérias mais difíceis. Sempre é assim. Matheus, como é que eu organizo isso no meu dia a dia? São alguns princípios básicos. Se você está com pouco tempo e tem que escolher entre assistir aula e fazer questões, você vai fazer questões. Você tem que ter uma meta de questões todos os dias, como eu ensino para os meus alunos na Forja do Estudante Aprovado. Uma meta de questões todos os dias. Tem que fazer aí pelo menos umas 10, 20 questões todos os dias. Você vai botar lá 3 questões de cada matéria do seu concurso e vai fazer repetidamente ali. Pega um banco de questões, vai fazendo as questões gradualmente. Para quê? Para fazer o que eu chamo de revisão eterna. Para estar sempre revendo os conteúdos. Isso se torna uma prática sua. E quando você não faz questões em um determinado dia, você já começa a ficar meio se sentindo mal. Mas você fala assim, poxa, tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. Você transforma isso num hábito. E ao transformar isso num hábito, você se torna invencível. Porque agora você já não gasta mais força de vontade para ter aquela meta mínima de questões. Outro hábito que você tem que construir para estudar de verdade, a partir de agora. Parar de correr com as aulas. Assista as aulas gradualmente e após cada aula, faça questões para poder fixar aquele conhecimento. Não tem esse negócio de ver 15 aulas e só depois fazer 5 questões. A cada aula você tem que fazer uma quantidade de questões. Alguns levantam a objeção. Matheus, mas no meu curso tem sequências de 6 aulas e só depois vem uma lista de questões. Então você por conta própria, meu filho, você não é escravo do curso, tá bom? Você por conta própria vai no banco de questões e pega questões do assunto que você acabou de ver. Pega um livro didático e faz questões do assunto que você acabou de ver. É para isso que nós usamos os livros didáticos, é para isso que nós usamos os bancos de questões. Tá entendendo? É para isso. E você tem que tirar da sua cabeça, isso é fundamental para absorver o hábito do estudo e transformar o estudo em algo constante. Tire da sua cabeça a ideia de que o cursinho vai resolver a sua aprovação. O cursinho não tem esse poder. Somente você pode ser aprovado por você. Então é você quem vai usar o cursinho, não o cursinho quem vai usar você. Tá entendendo? O curso é uma caixa de ferramentas. Por que o nome do meu treinamento é Forja do Estudante Aprovado? Porque eu forjo estudantes. Eu não quero um aluno que faz tudo o que o cursinho manda. Eu quero estudantes que tomam decisões por conta própria. Eu quero estudantes que aprendem a usar os cursos preparatórios como eles devem ser usados. Você assiste algumas aulas e outras você não. Você pega as questões de lá, mas você não se contenta com isso. Você também tem seus livros didáticos. Você também procura outros professores para complementar, pega aulas no YouTube e assim vai. Quem quer ser aprovado tem que ter essa postura. Não é, eu comprei o cursinho, agora o cursinho tem que me dar tudo na mão. Porque nenhum cursinho vai conseguir fazer isso. Não é nem que o cursinho esteja de má vontade, mas ele não pode fazer isso. Entendeu? Não dá. É humanamente impossível para os professores darem todo o conteúdo que você precisa. Eles não conhecem você pessoalmente. Ou você tem que montar o seu cursinho, ou seja, você vai contratar um monte de professor particular, vai pagar caro pra caramba, e eles vão fazer o trabalho para você. Mas aí você tem que ter muito dinheiro, né, para ter professores à sua disposição. Se não é o caso, você tem que tomar as rédeas dos seus estudos. Tirar da cabeça a mentalidade de aluno e colocar na sua cabeça a mentalidade de estudante. Isso é o corolário de tudo que nós viemos falando ao longo dessa semana. Isso é o caminho para a maestria, que é o tema da próxima aula. Te encontro amanhã. Se você ainda não deu uma olhada na Forja do Estudante Aprovado, eu gostaria que você visse, aqui na descrição tem o link,
gostaria que você se tornasse meu aluno lá. Por quê? Porque eu sei que eu posso te ajudar, você já está vendo isso aqui também, e eu só preciso de 6 semanas para mudar o teu estudo da água para o vinho, para tirar você da condição de aluno fraco, passivo, que fica ali sempre com dificuldade de estudar, se tornar um estudante digno da aprovação que você almeja. Então dá uma olhadinha na Forja também, beleza? Um forte abraço para você, fica com Deus, até a aula de amanhã.